Boa tarde, galerinha, terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha terceiro ano B. Aqui é a Tia Elô. Certo, e hoje, né, vamos estudar ciência da natureza, certo? Vamos dar continuidade, né, à cadeia alimentar e hoje nós iremos, né, ver os tipos de consumidores, certo? Nós já vimos assim por alto na última aula, tá bom? Mas hoje a gente vai aprofundar mais, ver mais detalhado, tá certo? Então, como a gente viu, os animais, né, na cadeia alimentar, eles se alimentam, né, de várias formas. Então, as características dos animais são, de certa forma, um reflexo do ambiente o qual eles estão adaptados, né? Onde vivem e de onde ele retira os alimentos. Então, esses animais, eles são reflexo daquele ambiente onde eles comem, né? Então, ele vai se alimentar do ambiente, o que está disponível naquele ambiente que ele vive. Né? Os animais consumidores, que se alimentam apenas de seres vivos produtores, como as plantas e as algas, são chamados em uma cadeia alimentar de herbívoros. Então, esses animais, os consumidores, que eles se alimentam só de plantas, algas, né? Eles são chamados de herbívoros, certo? Eles não se alimentam de carne, só de plantas e algas, né? Naquela cadeia alimentar que a gente estudou na aula passada, tá bom? Isso mesmo, galerinha. Lembrando que essa aula de hoje é para a gente ampliar os conhecimentos, né? Do que a gente já viu na última aula de ciências naturais, tá bom? As tias até colocaram uns desenhos assim da cadeia alimentar, que foi a nossa aula, né? O nosso assunto, cadeia alimentar. Mas vocês já viram um pouco desses tipos de consumidores. Hoje a gente vai ver um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, como a tia Bianca falou, a alimentação, né, o tipo de alimentação de cada espécie de animal vai depender do lugar onde ele vive. Porque a natureza é perfeita, né, gente? A natureza é perfeita. Então, cada animal vai se adaptar àquele ambiente, né, àquele habitat onde ele vive, tá? Então, vamos lá. O que são esses animais carnívoros? Né? Vocês estão vendo os termos aí em negrito. Tia Bianca já falou dos herbívoros, que são os consumidores que se alimentam de produtores, e os carnívoros, então? O que serão, né? Os animais que se alimentam apenas de seres vivos consumidores. Então, ó, é o consumidor que se alimenta de outro consumidor. Então, ele é um animal carnívoro, né? Porque ele vai se alimentar ali da carne, né? De outros animais. Então, vamos lá. E o que seriam esses onívoros, tá? Onívoros, né? Que estranho. Nossa, tia. Herbívoros que se alimentam de plantas e algas. Carnívoros que se alimentam de carne. E onívoros? Na verdade, os onívoros se alimentam de produtores e de consumidores. Então, eles se alimentam de plantas e algas e também de outros animais que também são consumidores. Então, é um animal que tem uma alimentação mista, né? Ele se alimenta de tudo, na verdade, tá? Então, vamos lá para os tipos. Bianca? Vamos lá. Então, aqui, vamos ver os herbívoros. Nós temos duas imagens aqui. Vamos ver lá. Tem o veado, certo? Capineiro. Essa espécie, ela é vertebrada, né? Vertebrado, mamífero e consumidor herbívoro. Se alimenta principalmente das graminhas. Então, ele come, né? Ele se alimenta, o alimento dele é essas gramas. Esse tipo um pasto, certo, gente? Onde ele tá aqui, ó. Na foto dá para ver. Ele só se alimenta desse tipo de planta, né? Já o morcego, certo? Ele é mamífero. Alguns se alimentam apenas de frutos, certo? Ele é consumidor herbívoro especializado, né? Chamado de frugívoro, capaz de espalhar sementes. Além dele comer, certo? A fruta, ele também espalha as sementes dessas frutas, tá bom? Então, assim que ele se alimenta, ele também espalha as sementes e dá origem, certo? Às novas plantas ou árvores, né? A frutos, tá certo? Então, são dois exemplos de animais herbívoros. Isso mesmo, olha que legal, né, gente? Lembrando que, além da gente estudar o tipo de consumidor, a gente também está vendo outros conceitos de
ciência, né, aqui dos animais, né? Animal vertebrado, invertebrado, isso é muito importante, tá? Lembrando que vocês já estudaram isso, né? Os animais que têm vértebras e os que não têm, tá? Então vamos lá. Animais carnívoros. Temos dois exemplos aqui que talvez vocês olhem assim e digam, nossa, animais carnívoros, estrela do mar, joaninha. Então a gente vai ver um pouquinho da alimentação desses dois animais para constatar, né, que realmente são animais carnívoros. Então vamos lá. Estrela do mar, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem, é um animal invertebrado marinho, né? Então não tem vértebra, tanto que se alguém pegar vai ver, né, que é um animal mais maleável, mais molinho, né, flexível, porque não tem vértebras. Se alimenta de outros seres vivos, como peixes e de outros animais invertebrados também, assim como ela, né, como a estrela do mar. Então, olha que interessante, a estrela do mar se alimenta até de restos, né, de peixes. Então, olha aí o que as tias falaram. Cada animal tem alimentação adaptada ao meio onde ele vive. Então, imagina, a estrela do mar é um animal carnívoro, mas ele não vai se alimentar, por exemplo, de um inseto, né, fora do mar, porque o habitat dele é marinho. Então, é um animal invertebrado marinho, tá? Se alimenta do que o mar pode oferecer. Então, de outros consumidores, como peixes, outros animais invertebrados. Então, é um consumidor carnívoro, né, gente? Não é produtor, tá? Lembrando, produtores só são plantas e algas, tá? Então, todos os outros animais, né, todos os outros seres, que são os animais, são consumidores. E a joaninha? Gente, joaninha, na verdade, é um nome popular, tá? Não é um nome científico. A gente já até viu quando estávamos estudando a ficha técnica, né, dos animais, nós vimos o nome popular de alguns animais e o nome científico, tá? Então, joaninha é um nome popular. Na verdade, ele é um inseto do grupo dos besouros, tá? É um consumidor carnívoro. Na verdade, é chamada de insetívoro, porque ela é carnívoro, né? Mas é um carnívoro que se alimenta de insetos, tá? Aí a gente chama de insetívoro. Complicado, né, gente, esse nome, mas já pra gente lembrar. E a Bianca vai explicar para vocês os animais onívoros. Vamos lá, né? Então, temos dois exemplos, né? Que é o macaco prego, certo? Ele é vertebrado, mamífero. Mas vamos lá aos detalhes. Ele se alimenta principalmente de insetos, que são os consumidores, e de frutas, que são produtores. Então, ele se alimenta tanto de insetos e tanto de frutas, né? Então, ele é onívoro, ele é um consumidor onívoro. Ele tem dois tipos de alimentação, tá certo? Vamos lá. E aqui a galinha, né? Que a gente vê sempre, é mais comum, né? Às vezes tem gente que tem um sítio, tem uma fazenda, tem um espaço e cria as galinhas. Vamos lá. Ela também é um consumidor onívoro, né? Ela é vertebrada do grupo das aves, certo? E gosta de um cardápio variado. Vamos ver do que ela gosta, tá bom? Pequenos insetos, escorpiões, aranhas, lesmas, caramujos e até algumas serpentes pequenas. Olha aí, gente. A galinha, ela tem um cardápio variadíssimo, né? Tem inseto, tem escorpião, tem aranha, tem lesma, caramujo e até algumas pequenas serpentes, que são as cobras bem pequenininhas. Além dos animais, a galinha também se alimenta de frutas, sementes, folhas e capins. Então, de todos esses animais que a gente apresentou, né, como exemplo aqui, que também traz no livro, a galinha é que tem o cardápio mais variado, né? Então, ela pode se alimentar também, né, no grupo dos onívoros, tanto de consumidores como de produtores, tá bom? Isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? As tias sabem que tanto o terceiro ano A quanto o terceiro ano B gostam muito de ciência, né, tia Bianca? Isso mesmo. Vocês têm um perfil, né, assim, de pesquisar, de querer falar, também gostam muito de criar animais, né? Isso, a gente já percebeu que nas aulas, né, a gente vê algumas crianças mostrando os animais que tem em casa e também nas pesquisas, vocês arrasam.
Por isso, nós iremos passar uma pesquisa, tá bom? E também um vídeo muito interessante, tá certo? Então, depois de assistir a aula, tá bom? Antes mesmo de responder até o exercício, assiste lá o vídeo sugerido e depois a gente vai explicar a pesquisa, tá bom? Isso mesmo, galerinha. Fique de olho e beijos, até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.